Vamos fazer o corte total do mancal que aparece na tela. Eu já deixei pronto o início do seu detalhamento. Aqui nós temos uma vista frontal da peça que não está em corte. Podemos observar as linhas tracejadas que indicam o interior da peça, a linha de centro que indica a sua simetria. Para iniciar o corte, no sistema CAD a gente tem um comando direto para essa operação. Aqui ele se chama vista de seção, mas essa seção para nós é equivalente ao corte que será executado. A gente vai fazer um corte total, então eu vou acionar o comando. Ele vai me pedir algumas referências. A primeira é se o corte é na horizontal ou na vertical. Eu vou alterar aqui para um corte vertical. Ele já localiza um ponto de referência, nesse caso a linha central da nossa peça. Então, movimentando o cursor, eu posso alterar o posicionamento da linha de corte. Eu vou manter ela na nossa linha de centro da peça. E vou continuar o nosso comando. Eu vou deslocar aqui a nossa vista para a lateral. Aqui ela já está aparecendo em corte. Como vocês podem ver, a indicação está para o lado contrário, então o lado correto seria esse. O que a gente vai fazer aqui é inverter a direção. Inverter a direção para a indicação de corte estar apontando para o lado correto, né? E vamos posicionar a vista. Por enquanto a gente posiciona ela manualmente, né? Uma distância relativa aqui da vista principal. Vou dar um clique com o mouse. Posicionei a minha vista. O que ele já faz automaticamente? Vou confirmar que o nosso corte foi executado, tá da forma correta. Vou confirmar. E o que ele já faz automaticamente? Ele já coloca a seta com a indicação para o lado que o corte está sendo feito. Ele coloca essa linha mais grossa, né, que indica o início do corte, e lá no final também, uma linha mais grossa indicando o final da nossa linha de corte. E aqui na vista em corte, ele coloca como seção. Esse texto ele pode ser alterado, a gente pode modificar para corte, né? E ele também está informando a escala aqui, a escala que está sendo feito esse corte. Nesse caso, está na mesma escala da nossa peça original, que é 1:1. No caso da maioria das peças, é esse o padrão, né? Manter o corte no tamanho, na escala original da nossa peça. O que a gente ainda pode fazer aqui, por exemplo, selecionando a nossa vista em corte, com o botão direito, a gente vem aqui em anotações e a gente pode ligar a linha de centro. Apesar de, quando a gente está mostrando peças em corte, as linhas tracejadas não aparecerem, a linha de centro ela sempre precisa aparecer. Estou aumentando um pouquinho aqui a linha de centro para que ela passe um pouquinho para fora da nossa vista e fica da forma correta. Vou dar um OK aqui para confirmar a nossa linha de centro. E basicamente é isso. Agora a gente pode ver o interior da peça, né? Sem as linhas tracejadas. Isso aqui, quando a gente fala em cotagem, é importante porque deve-se evitar cotar linhas tracejadas. Então aqui a gente tem as linhas cheias, onde pode efetivamente fazer a cotagem. E também fica um pouco mais fácil, no caso dessa peça, apesar dela não ter contornos muito complexos, fica mais fácil entender como é o interior dessa peça. A gente pode observar aqui que, por exemplo, a gente tem um chanfro na entrada do alojamento do rolamento. Isso aqui seriam 2 alojamentos de rolamento, né, nos 2 lados. E a gente tem aqui o rebaixo para colocar um anel de retenção
para que esse rolamento fique na posição correta.